Hoje a nossa aula, entre outros assuntos, terá comunicação assertiva, tá? Eu coloquei como título comunicação assertiva porque ela perpassa, esse tema perpassa por tudo que nós vamos trabalhar. Mas, na verdade, ela é mais do que isso. Eu só vou compartilhar de novo, porque eu tenho que dar shares, compartilhar o áudio também. Então, olha só, a gente vai começar por escuta, depois a gente vai passar, de fato, entender o que é assertividade, como a gente consegue ser direto ao ponto nas nossas conversas e como, no final de uma conversa, a gente tem a certeza que a outra pessoa entendeu o que a gente quis dizer, que também é muito importante. A gente vai fazer o ritual, um que eu vou propor, e depois vocês vão adaptar de acordo com a temperamento, a vontade, o que vocês gostam, e aí a gente chega nas apresentações. Para começar, alguém gostaria de falar alguma coisa ou podemos seguir? Show. Para começar, tem esse videozinho que é como se fosse um infográfico, é um pedaço de uma apresentação da Brené Brown, e eles fizeram uma apresentação com umas imagens, é muito bacana, fala sobre empatia e simpatia. Quando a gente pensa em assertividade, em ser generoso na fala, ser atento na escuta, não dá para desconsiderar o que esse vídeo traz. Então, a gente vai começar por aqui, e aí depois a gente mergulha no resto. So what is empathy, and why is it very different than sympathy? Empathy fuels connection. Sympathy drives disconnection. Empathy, it's very interesting. Teresa Wiseman is a nursing scholar who studied professions, very diverse professions where empathy is relevant, and came up with 4 qualities of empathy. Perspective taking, the ability to take the perspective of another person or recognize their perspective as their truth. Staying out of judgment, not easy when you enjoy it as much as most of us do. Recognizing emotion in other people and then communicating that. Empathy is feeling with people. And to me, I always think of empathy as this kind of sacred space when someone's kind of in a deep hole and they shout out from the bottom and they say, I'm stuck, it's dark, I'm overwhelmed. And then we look and we say, hey, you climb down. I know what it's like down here, and you're not alone. Sympathy is, ooh, it's bad, no, you want a sandwich? Empathy is a choice, and it's a vulnerable choice, because in order to connect with you, I have to connect with something in myself that knows that feeling. Rarely, if ever, does an empathic response begin with at least. Yeah. And we do it all the time. Because you know what? Someone just shared something with us that's incredibly painful, and we're trying to silver lining it. I don't think that's a verb, but I'm using it as one. We're trying to put the silver lining around it. So, I had a miscarriage. Oh, at least you know you can get pregnant. I think my marriage is falling apart. At least you have a marriage. John's getting kicked out of school. At least Sarah is an A student. But one of the things we do sometimes in the face of very difficult conversations is we try to make things better. If I share something with you that's very difficult, I'd rather you say, I don't even know what to say right now, I'm just so glad you told me. Because the truth is, rarely can a response make something better. What makes something better is connection. Eu adoro esse videozinho. E por que eu acho ele muito bacana? Ups. Porque ele faz a gente pensar. Então, o que eu vou provocar vocês a partir de agora? Em todas as conversas que vocês forem ter a partir de agora, tentem, de fato, se colocar de forma genuína no lugar da pessoa que está trazendo e tentar ouvir. E hoje a gente vai fazer um exercício que é uma tentativa de escuta, porque o nosso normal é
ouvir um pouco e já dar um palpite, já querer dar uma ajudada. Nossa, eu já vivi isso. E quando a gente fala, a impressão que se tem é, poxa, eu vou dividir o que eu vivi e aí eu vou aliviar a dor do outro. Na verdade, você vai tirar um momento de protagonismo da pessoa que está desabafando para você e trazer o que é o seu ponto de vista. Então, é uma provocação para, de fato, poxa, como é que eu faço isso? E será que eu posso ser mais empático, mais empática na minha fala? A ideia é essa. E aí, eu gostaria de trazer esse texto. Eu vou ler ele. E aí, eu gostaria que vocês pensassem. Rubem Alves, filósofo já falecido, ele é brilhante. Esse texto é de um texto maior, é uma parte de um texto maior chamado Escutatória. Olha só o que ele diz. Sempre vejo anunciados cursos de oratória. Nunca vi anunciado o curso de escutatória. Todo mundo quer aprender a falar. Ninguém quer aprender a ouvir. Parafraseio Alberto Caeiro. Não é bastante ter ouvidos para se ouvir o que é dito. É preciso também que haja silêncio dentro da alma. Daí a dificuldade. A gente não aguenta ouvir o que o outro diz sem logo dar um palpite melhor, sem misturar o que ele diz com aquilo que a gente tem a dizer. Fala a verdade, se não é isso que acontece. Se não é isso que acontece quando você está numa conversa mais complicada e você se coloca no lugar de escuta. Então, o objetivo é exatamente esse. E aí, para conseguir escutar, de fato, a gente tem que, o que ele diz aqui? Que a gente tem que silenciar a alma. O que é silenciar a alma? É como se a gente esvaziasse o que a gente tem para caber o que é do outro. Não para caber o que é do outro e ficar. Porque não, a ideia não é essa. É para ter espaço para você ouvir. E se está lotado, se está burburinho aqui dentro, o nosso objetivo, ou o que a gente faz normalmente, é interromper. Quando interrompe uma fala, a gente tira do outro a oportunidade de trazer tudo que ele tem para dizer. E aí vocês vão me dizer, Patrícia, mas Paty, tem gente que é prolixa, que fala demais, que enrola. Tem. Mas nesse momento, a gente não vai olhar para essa questão. O que a gente vai olhar agora é como eu ajo. Então, assim, e a escuta não é uma coisa natural, assim, a gente nasce disposto ou predisposto a ouvir. A escuta, assim como a fala, é treino. Então, tem que colocar uma energia de assim, poxa, eu vou fazer um exercício de escuta. Eu vou prestar atenção sem julgar, que é o que a Brené Brown fala, e tentar não trazer as minhas percepções para essa conversa. De fato, ouvir. E aí, quando se escuta com atenção, a gente consegue você ouve, e aí depois você consegue trazer de forma mais suave aquilo que você quer compartilhar. E aí tem uns requisinhos, assim, como que a gente ouve melhor? Primeiro ponto, escutar passivamente, que é simplesmente estar aqui e ouvir, deixar o ouvido aberto, mas não fazer um esforço intencional, é diferente de ouvir com atenção. Então, escutar de forma passiva é diferente que escutar de forma ativa. Por isso que eu falei, não é natural a gente ouvir. O natural é a gente interromper, porque... Então, a partir de agora, colocar um mantra, poxa, vou fazer um esforço para ouvir. Essa escuta tem que ser não só com os ouvidos, ela tem que ser com os olhos, porque a gente tem que ler a pessoa, mesmo no virtual dá para ler, ouvidos e instinto. O que é um instinto? É uma intuição. Você perceber o que o outro está dizendo além das palavras. Tentar entender, mas você não vai julgar nada, depois você alinha se o que você entendeu com todo essas ferramentas, ouvido, olhos e o seu instinto, estão alinhados com aquilo que a pessoa tem a dizer. Leve o mesmo tempo para entender e ser entendido. O que significa isso? Às vezes, eu tenho um negócio para dizer, você leva 10 minutos para dizer. Aí você não dá o tempo que a outra pessoa precisa para dizer o que é dela. Você quer ouvir o que é dela em 5 e falar o que é seu em 10. Então,
a ideia é essa, coloca na balança e tenta investir o tempo de fala e de escuta para equilibrar esse jogo. Esteja aberto ao que o outro tem a dizer. E aí é um exercício, imagina conversar sobre política com alguém que tem posicionamento completamente diferente do que o seu. Se a gente não tiver esvaziado de percepções, a gente pode não concordar com nada. Mas o exercício de ouvir, ele é interessante. E aí é uma provocação que eu faço. O que que acontece? Vai começar a dar um incômodo no estômago quando você ouve alguma coisa que é completamente fora daquilo que você acredita. Mas você não precisa concordar, mas faça o exercício de escuta, pelo menos para entender até onde você consegue e, claro, tem coisas que são absurdas, mas o que eu estou propondo aqui é exercício. E, por fim, não assuma os seus filtros pessoais como verdade. Porque cada um tem os seus filtros. Se cada um partir dos seus pressupostos absolutos, não vai haver diálogo, não vai haver negociação e a gente não consegue construir. Então, por isso que quando o Rubem Alves fala silêncio dentro da alma, é esvaziar percepções, é esvaziar um pouco as suas, tentar, porque não é tão óbvio, mas tentar ouvir como se fosse com um balde vazio. Não é fácil, mas é um exercício possível. E agora eu vou propor que a gente faça um exercício de escuta. Mas eu gostaria de pedir para que a gente não falasse de política, tá? Porque assuntos mais leves. E qual vai ser o exercício? Eu vou dividir vocês em dupla. Quando vocês chegarem na dupla, um escolhe A e um escolhe B. Quem escolheu ser A, começa a contar uma história. O B vai escutar essa história e essa escuta vai fazer sem julgamento, tentando seguir aqueles pressupostos. Levar um tempo para ouvir, para entender, que aí são esses aqui, ó. Ouvir com atenção, olhos, ouvidos e instinto, levar ao mesmo tempo para entender, ser aberto ao que o outro diz e não assumir as suas percepções como verdade. Isso tudo se resume a não julgar. No final, o A vai falar durante 3 minutos e o B vai ouvir. Não pode interromper e aí internamente tenta não julgar. No final, o B vai falar para o A. Por exemplo, se eu e a Glauci, eu vou dizer assim, Glauci, disso que você me trouxe, eu entendi que a sua história é isso, aconteceu tal coisa, depois foi isso e depois foi isso. Entendi, certo? Essa é uma ferramenta que a gente chama de parafrasear ou espelhamento. É uma ferramenta muito bacana para a gente usar em reuniões, feedbacks, onde a gente necessariamente, não é uma conversa aleatória com um amigo, é uma conversa de trabalho ou mesmo uma conversa pessoal, onde você precisa ter certeza que a outra pessoa entendeu o que você disse. Então, a gente vai fazer esse treino. Você vai dizer assim, poxa, Glauci, você foi isso, e aí a Glauci vai ter uma oportunidade, se eu entendi errado alguma coisa, ela me corrigir. Patrícia, na verdade, nesse ponto, eu quis dizer isso. Feito isso, durante 3 minutos, então é 2 minutos de fala e 1 minuto de alinhamento, espelhamento que a gente chama. Aí depois inverte. Aí quem foi A vira B, quem foi B vira A. É um exercício de escuta, de atenção, de intenção. Ok? Vamos ver quantos somos. 11. Ótimo, vai dar bem certinho. Vou dividir vocês em 5 grupos. Vou dar 6 minutos. O Cleiton apareceu. Ei, Cleiton, gosto disso. Pedro também. Muito bem, mas quem quiser ficar de câmera fechada, tá tudo certo. A questão é que nesse exercício, na sala, se conseguir abrir, é bacana, porque falar com a câmera fechada, nesse exercício, é muito difícil, é muito difícil. Então, tentem se alinhar na dupla para ver se vocês conseguem abrir a câmera, tá bom? Potira também, tudo bem, Cid? Vamos lá. Tem um a menos, então, agora nós somos em 10. Eu vou compartilhar, eu vou criar os grupos. Vai ter um grupo que vai ter 3, tá? Então, em vez de 5, eu vou fazer 4 grupos.
Deu certo, Paty? Se quiser, eu crio aqui. Não criei, deu certinho. Ótimo. Ah, deu 4 grupos com duplas, tá lindo. Então, pronto. Gente, eu vou mandar para vocês, e aí eu chamo vocês de volta dentro de 6 minutos. 2 minutos de fala, 1 de espelhamento, depois inverte. E é bacana vocês cronometrarem esse tempo para vocês não se perderem. Na verdade, eu vou dar 7, tá? Vou dar 1 minuto de chorinho aí. Quem finalizar, volta. Mas o objetivo é que vocês aproveitem esse tempo, tanto para falar quanto para escutar. Pronto. Podem indo para lá. Bom trabalho. A Potia comentou aqui que ela precisa se ausentar. Acho que talvez não vai ficar faltando uma pessoa. Não posso. Não, eu acho que ela saiu. Aí ela saiu porque porque a gente estava em 11 e aí ficamos em 10. E agora que você falou, eu acho que foi isso. Então deu certinho. A galera tem menos gente que na outra aula, né? Você vê só porque eu falei que ia ter apresentação, a galera toma um susto. É impressionante, mas é super do jogo. É isso que eu imaginei. A gente comenta, coloca o pessoal para comentar, para falar alguma coisa, acho que tem essa questão, né? Mas é que tá, a gente, como eu sempre falo, o Léo sempre fala, a gente abre o espaço para ser colaborativo, para aprender, para ter essa troca, né? Claro. Né? Acho que quem sai perdendo na prática são as pessoas. Compartilhando. Sim. Sim. Mas é que tem o receio. Você sabe que na Conquer, a gente tem aula de apresentação na 3 e na 5. Uhum. A 3 é uma aula que tem evasão. Desculpa, falhou. A 3 é uma aula que tem evasão, exatamente porque tem uma primeira apresentação formal. E é engraçado, a galera pagou, comprou um curso, é óbvio que sabia que ia ser provocado para apresentar. E acontece. Então, tá tudo certo. É assim mesmo. E quem não quiser apresentar também não tem nada, não tem errado. Sim. Né? A ideia é aproveitar, mas também tá tudo bem. Mais tranquilo. Aí esse período aí, né, esses 3 minutinhos, aí tem uma troca, aí tem mais 3 minutinhos, né? A gente chama eles de volta a 7h37. Tá. Eles entraram lá 7h30 e meio, então dá. Porque é difícil exercitar a escuta se você não se propuser a, de fato, ouvir. Né? Não é lendo que a gente ouve ouvindo. E isso é muito dia a dia, assim, praticando, da forma como o Thiago tinha comentado, essa questão, né, da primeira aula, são pontos bem importantes, assim, que de verdade, você vai para uma reunião, acho que a aula foi na terça-feira, na quarta de manhã cedo a gente tem uma reunião de liderança. Legal. Que é da Amore. E também a gente fez uma apresentação porque a gente faz onboarding da galera que vem chegando, porque toda semana entra 5 pessoas, 3, 5, e a gente junta em uma data específica e junta, sei lá, 20 pessoas. Mas é engraçado que aí você começa a fazer esse tipo de análise, né? Assim, as pessoas se sentem muito, cada um de uma forma, né? Ali, de se apresentar, você vê que as pessoas, da forma como você exemplificou, que o pessoal fica meio tímido, fala um pouco olhando para baixo, até mesmo uma das novas sócias da Moi, você vê que ela estava nervosa, porque tinha bastante gente ali acompanhando, Claro. Mas a gente começa assim, né, ter um pouco mais essa sensibilidade, assim, né, quando você vai entrar para uma reunião, você presta mais atenção, enfim. E você vai ver que agora, hoje, eu vou sugerir mesmo um passo a passo para fazer antes.
ele muda o nosso estado quando a gente entra numa reunião, num treinamento, numa apresentação, muda. É claro que o nervosismo ele vai estar presente, porque é do jogo, isso é da vida. Isso é da vida, e é bom que ele esteja por aí. Agora, ele não pode te colapsar, né? Não pode te deixar nervoso, né? A ponto de você esquecer, dar branco, porque tem um sequestro da amígdala, o que que acontece? A gente foca toda a nossa energia para dar no pé daquela situação que é super apavorante, e aonde o neocórtex tinha que estar com irrigação para a gente ir para frente, cara, não tem sangue ali, então dá um blackout mesmo. É isso que acontece. Acho que é treino, né? Na prática. Treino? Absolutamente treino. Cada vez, mas ter clareza que isso vai acontecer, que assim, que vai dar um nível de palpitação, porque isso faz parte, mas quanto mais você fizer e mais entender do teu processo, melhor se preparar, mais firme você vai ficar, mais safo a gente fica e vai ganhando experiência, né? Aí eu sempre identifiquei, tipo o Léo Xavier, que é um dos fundadores da Amore. Cara, ele é um cara incrível, assim, ele sabe improvisar, assim, eu já peguei reunião com ele e falei, meu, ele é um cara... Tá gravando, tá tudo certo, né? Tudo publicável, Tá, nós né? estamos falando, tá. Né? Ele é um cara incrível, assim, ele tem já vem dele, tem um dom, assim, sabe? Claro. Já Ele tem uma fala, naturalidade, né? sabe falar muito bem, sabe? E ele toma conta do palco, deixar assim, ele entra na reunião e, assim, é natural dele, é engraçado, assim, ele brilha, assim, Que demais, é muito legal. Mas você sabe, é uma crença nossa de achar que é dom. É claro que ele provavelmente tem uma habilidade verdade, mais desenvolvida, mas a gente chega. Uhum. A gente chega perto. Claro que assim, se eu treinar bola a vida inteira, eu não vou ser Neymar, né? Óbvio, porque o cara tem ali uma genética, tem ali algumas coisas. Mas o treino, ele transforma Uhum. essa intenção, esse entendimento. E Mas, claro, ele deve ter ali alguma coisa, algum encantamento. E às vezes, olha só, às vezes não é nem todo o pacote de técnica, às vezes é um entusiasmo, é um carisma que aí isso sim é nato. Uhum. Isso sim é uma coisa que é dele. A gente pode ir melhorando também, né? Mas você tem que gostar muito, tá muito acreditando na história, né? Eu vou chamando eles e aí você ia falar alguma coisa. Não, acho que é isso, né? Esse momento da gente se colocar para apresentar esse sentimento, essa emoção, esse nervosismo, você tem que, é o que você fala, se você identificar, né, saber controlar isso aí, acho que é menos pior, assim, né? Claro, Não, enfim, tem um monte de coisa. Mas é difícil. claro. Né? Sim, não é fácil, não é fácil. E a gente não tem treino disso nem na escola, sabe? Uhum. Tem, tipo, Estados Unidos, a galera faz isso, discurso eles fazem com o pé nas costas, ou muito mais fácil que nós, porque eles têm isso de forma recorrente, sabe? Então, É. olá, e aí, deu certo? Deu certo. Eu vou querer que vocês compartilhem. Eu gostaria de ouvir duas pessoas para dizer como foi esse exercício. Foi difícil ouvir? Deixa todo mundo chegar. Eu vou pedir para que vocês. Eu gostaria de ouvir de duas pessoas. Se foi difícil ouvir, se ouviu e entendeu, se ouviu diferente do que ouve tradicionalmente, porque às vezes, ainda mais agora que a gente faz 1000 coisas ao mesmo tempo, a gente ouve, escreve, ouve música, né, mexe o arroz e vai fazendo. Então, eu queria ouvir de duas pessoas. Como foi esse exercício? Eu posso falar, se puder. Então, manda. Então, para mim, já é um hábito meu essa escutativa por causa do meu trabalho, que é suporte, né? Tá. Mas, tipo assim, em um ambiente controlado como esse, assim,
é mais fácil porque não tem aquela ligação emocional, tipo, como se fosse um amigo seu, um tio, um pai, e é uma fala mais curta, é mais fácil de guardar. E eu acredito que se tivesse outras variáveis, assim, talvez poderia complicar um pouquinho, mas quando a pessoa se coloca disposta a ouvir, a escutar, ela consegue. Mas tem que se colocar disposta a isso, né? Prometer. Boa, Cleiton. Boa. Obrigada. Quem mais gostaria de trazer? O que percebeu? O que fez de diferente de uma escuta normal? Eu posso falar se ninguém for falar. Manda, Pedro. Para mim, eu já acho que foi um pouco mais difícil do que pro Clayton, como eu acho que o fato de você não conhecer a pessoa e do nada você estar de frente dela e ter que ouvir, eu já acho bem complicado. Eu acho que eu sou uma pessoa muito ativa, muito quero trazer o meu conhecimento, que eu acho, né, para outra pessoa. Então eu tenho muito isso de tipo, eu acho que eu já vi alguém que fez isso, eu acho que eu vi alguma coisa assim, parecida, e tentar dar um conselho ao invés de realmente ouvir. Então, para mim, essa é a parte mais complicada do exercício, ou de, por exemplo, uma reunião com um cliente, de não tentar mostrar o que eu acho, né, e mais ouvir ele e tentar entender o que ele está me passando. Eu acho que essa foi a parte mais difícil, assim, de ouvir, né? Você acha que pode ser interessante desenvolver a escuta para o teu trabalho? Com certeza, tanto para o trabalho como para a Ah, vida pessoal, porque eu acho que às vezes muito desentendimento pode acontecer exatamente por causa disso. A pessoa às vezes ela quer falar algo para você e você falar algo que tipo, ela não queria ouvir, ela simplesmente quer que você ouça e que nem você falou, tipo, pode causar muitos problemas de falta de entendimento, né, discussão à toa, tanto na vida pessoal como no trabalho. Eu trabalho como freelance no momento, então, por exemplo, na conversa de reunião, eu posso entender X e o cliente está falando Y sobre aquele mesmo projeto, né? E aí depois você manda o projeto para o cliente e ele fala, eu queria alterar tal coisa. Aí você pensa, não, mas você tinha me falado isso. Na verdade, pode ser que eu não ouvi o que ele estava me falando da mesma maneira, né? genial, Pedro. E por isso que essa ferramenta de espelhamento, ou parafrasear, ela é muito importante para o dia a dia mesmo. E não precisa usar aquela frase, o que eu entendi. Não, pode ser assim. Olha só, eu só vou repetir para ver se eu entendi direito. Tipo, isso já basta, mas é bacana, porque acontecem duas coisas nesse momento. A gente fala o que a gente entendeu e a gente permite que o outro escute o que ele falou. E aí a pessoa, não, mas não era bem isso que eu queria dizer. E talvez ela tenha dito, ou você entendeu, mas a questão é uma possibilidade de limpar, de fazer uma limpeza de entendimento. E, Cleiton, você disse assim, poxa, se é uma conversa maior, talvez eu perca alguns detalhes. Então, o que você pode pensar? Claro que quando a gente está ouvindo, o bacana é ouvir e olhar no olho e criar essa conexão. Mas, eventualmente, você pode anotar algumas palavras-chave para depois você, se caso você acha que pode perder alguma coisa no meio do caminho, você pode anotar algumas palavras. Mas saiba que no final você vai fazer esse alinhamento, a pessoa, se você entender alguma coisa errada ou esquecer alguma coisa no meio do caminho, ela consegue te ajudar com isso. Mas a ideia é exatamente essa, é perceber se tem algum incômodo na escuta ou se que jogo é esse que eu não costumo jogar. Entender que ele traz vantagens para o nosso dia a dia, tanto pessoal quanto profissional, e a ideia é, para mudar algum padrão, a gente tem que se conscientizar, perceber o que tem que mudar, entender da técnica e exercitar. Esse é o processo para a gente automatizar as coisas. E aí é isso, esse exercício a gente fez, não é uma vez fazendo ele, que a partir de amanhã vocês já estão embudecidos, como diz um amigo meu, tipo, tão Buda lá ouvindo, não, embudeci, estou ouvindo plenamente. Não, não é uma questão, não é assim, mas é um processo. Começa a entrar na cabeça de vocês esse exercício. Eu não sei quem chamou primeiro, a Glauci ou a Cindy. Foi a Cindy.
Cindy, diga. Eu participei de um curso ano passado sobre finanças e dos acordos que a gente fez era de escutativa, desde o começo do curso. O curso foi uma coisa de 3 meses e, assim, eu sou testemunha da escutativa, porque eu acho que minha relação com as pessoas ao redor melhorou em 100%, assim. Porque acho que eu escutava a pessoa já querendo falar, e depois disso, tanto de namoro, de relacionamento com os meus pais, melhorou muito. De brigas, eu paro para escutar o que eles têm para falar, e aí depois eu falo o que eu tenho para falar, e virou um relacionamento muito mais afetuoso, assim. Mas ainda tenho muita dificuldade no trabalho, porque parece que às vezes, pelo menos eu tive uma experiência ruim, né, com uma pessoa que ela sempre me atravessava, ela sempre queria impor a mais, e aí acaba que acho que eu fiquei tão incomodada com aquilo ali que, para mim, o trabalho virou uma coisa de martírio, sabe? Acho que ela não deixava eu falar, eu sempre estava escutando ela e ela nunca deixava eu falar. Em questão de home office e tudo mais, o tom foi ficando muito mais alterado, né? E aí, acho que eu até desaprendi assim, um pouco da escutativa. E é mais sobre isso mesmo. Acho que eu consegui manter um equilíbrio na minha vida pessoal, mas no trabalho, em questão de escutativa, ainda é um pouco mais complicado. Interessante. Cindy, o que eu posso dizer para você? Parabéns, mas não desista. Não desista, porque essas pessoas que passam pelo nosso caminho e complicam a nossa vida, elas são professores. Aí você vai dizer, puxa, eu não mereço ouvir isso, cara. Mas vou te dizer a real. Então, olha para essa pessoa, não precisa olhar para ela mas assim, entenda que essa provocação era de algum jeito um polimento para você. E aí agora, eu vou te sugerir, como você já viveu, fez um curso de 3 meses, exercitou isso durante 3 meses, teve essa experiência negativa no trabalho, e você já começou a entender um pouco mais sobre a beleza dessa história, leia e exercite comunicação não violenta, ou tem um outro autor, Marco Bon, que ele fala sobre prática dialógica, e tem grupos de diálogo, e é um exercício, mais do que ler, é um exercício de escuta. E talvez o que a comunicação não violenta diz em relação a isso? Às vezes a gente não consegue usar todos os passos, às vezes no trabalho, mas assim, só para entender quais são os passos. O primeiro passo, por exemplo, é uma pessoa que te corta durante o tempo inteiro, ela está sempre te atravessando, que é o que você trouxe. Tentar encontrar um momento para seguir esses passos. Dizer para ela, primeiro você traz o fato, depois o teu sentimento, depois a sua necessidade e, por fim, você faz um pedido. A comunicação não violenta, se a gente puder criar um hack em relação a ela, são esses 4 passos aqui. Qual é o fato? O fato é que toda vez que você está falando, ela te interrompe. Então, diz assim, olha, fulana, eu tenho percebido, fala sempre em primeira pessoa, que toda vez que eu falo, ou das últimas vezes que eu falei, na semana passada, mas trazer fato, não trazer julgamento, tentar lembrar, na vez tal aconteceu isso, na vez tal, sem julgamento. O que você sente? Eu me sinto... E aí você tenta encontrar qual é o sentimento, ou os sentimentos que descrevem essa emoção que você vive. E aí vale a pena dar um Google, lista de sentimentos CNV, tem 200, 300, 500 sentimentos. Às vezes a gente lembra só triste, mas pode ser desamparo, pode ser irritação, pode ser tristeza. Tem um universo. Entender qual é o que te mobiliza, falar da tua necessidade. Olha, eu sinceramente preciso que eu tenha a mesma oportunidade de falar do que de ouvir. E o meu pedido é um pedido que você faz. Então, assim, não é simples, não é tão óbvio, é um processo, mas ele pode ser uma ferramenta para você, Cindy. E, assim, não desista. Porque a escuta, você já percebeu vantagens nas suas relações. E essa pessoa... E aí, uma vez eu estava ouvindo exatamente isso. Aí alguém perguntou,
que eu faço quando uma pessoa me interrompe o tempo inteiro? A pessoa fala assim, deixa ela falar, deixa ela esvaziar tudo. Deixa ela esvaziar tudo. Quando ela esvazia tudo, ela não vai mais conseguir te retrucar. Mas tem cenários e cenários. Eu estou falando aqui do mundo ideal, e aí você leva isso para a tua realidade e vê se você consegue botar isso na tua rotina e na tua forma de ser. Mas entenda que essa técnica funciona e a escuta, desenvolver a escuta é interessante às vezes, e aí olhar para essa pessoa de forma empática. No sentido, poxa, por que ela está precisando me metralhar? Não é nem a mim, talvez, é qualquer pessoa. Por que ela precisa falar? Sabe? Quando você olha por esse ângulo, você tem um entendimento, e aí suaviza. Suaviza. Assim, vocês podem dizer assim, nossa, mas de onde ela veio? Do país da maravilhas? Não. Quando a gente olha, de fato, o outro com esse olhar, a gente consegue chegar mais longe. E, às vezes, consegue chegar longe junto com essa pessoa. Porque senão, ó, a gente vai atritando e vai entristecendo. Faz sentido, Cindy? Faz sim. Eu saí da empresa já, mas a técnica que eu usei foi ter conversado com a minha gestora e me afastar dela, assim, tipo, não ter muito contato. O contato que eu tava tendo com ela era irrestrito, assim, tipo, de demandas pontuais e nada mais, assim. Tanto que quando chegava em reunião eu ficava calada e deixava ela falar e falei, eu não vou me estressar mais, porque senão eu que vou perder minha sanidade mental e ela tá lá bem de boa. Tipo, segue o baile, né? Boa, Cindy. Fala, Glauci. Oi, Patrícia. É o seguinte, quando a gente está numa reunião, às vezes está numa reunião de projeto, e você precisa prestar muita atenção e anotar todos os detalhes, assim, de regras, né? Que eu trabalho com projeto de canais digitais, TI, e muitas vezes tem que prestar muita atenção, porque às vezes você está falando com a área de negócio, eles estão falando alguma coisa, assim, muito importante, você tem que anotar, só que ao mesmo tempo você tem que praticar também a escutativa, percebendo também, né, o gestual, o olhar. Como que você faz isso? É desligante, por exemplo, você ficar anotando tudo no notebook ou escrevendo sem estar olhando muito para a pessoa, porque eu fico preocupada, né, em perder alguma informação e depois eu não lembrar para fazer uma documentação mais correta, entendeu? Não sei se dá para entender mais ou menos a minha dúvida. Se eu presto atenção na pessoa ou se eu escrevo, entendeu? Como que eu consigo pegar as duas coisas, fazer as duas coisas ao mesmo tempo sem ser deselegante e sem perder nenhuma informação importante? Ok. Então, aquilo que eu falei antes para o Cleiton, você pode, eventualmente, anotar, mas se você anotar tudo, você não vai conseguir criar conexão com a pessoa vai perder o entusiasmo em contar para você alguma coisa. Ou então, tem gente que trabalha com várias telas, então a pessoa está aqui e você está aqui. Você está ouvindo, mas você está de lado para ela. E agora que a gente está no virtual, ou então você está no presencial, ela está falando e você está aqui. Você está anotando, coletando tudo, mas a percepção que você demonstra para outra pessoa é de que você não está dando atenção. Tem duas coisas ali. Você pode dizer para ela uma situação: olha, eu estou plenamente ouvindo você, só que o meu funcionamento eu necessito anotar. Então, eu estou coletando, mas eu estou prestando atenção. Mas você pode ter certeza, Glauci, que a entrega dela vai ser diferente se você tivesse, de fato, ouvindo e, eventualmente, anotando alguma coisa, tá? Uhum. O que você pode fazer? Agora que a gente está no virtual, pega o celular e grava o áudio. Resolvido. No presencial é mais complicado, talvez a pessoa não queira, porque às vezes tem uma questão de confidencialidade, ela pode não querer, mas e sempre alinha, sempre diz para a pessoa como é que você funciona. Beleza. Tenta fazer isso, assim, e coletar tudo, você vai perceber que é uma muleta. Você não precisa coletar tudo. Você consegue, porque quanto mais você anota, menos você desenvolve a sua escuta. Então, começa a treinar no seu ambiente doméstico.
Começa o treino num ambiente onde não está em jogo um grande projeto. Está em jogo uma conversa que, se você perder algum detalhe, está tudo bem. E começa a fazer esse treino, porque é treino também. Eu acho que vai fazer diferença. Obrigada pela dica. Tá bom? Normalmente, né, reunião importante eu sempre gravo. E em algum momento, porque é muita coisa, muita informação, aí depois você só passa, em algum momento ele você só ouve, ele não só ouve tudo, né? Normalmente, mas alguns trechos você dá uma repassada. Perfeito. Ótimo. Mas mesmo quando não consegue gravar a reunião, de repente gravar o áudio no WhatsApp, ou sabe? Isso já você tem ali um registro, mas você não vai precisar o tempo todo. E a conexão se dá olhando no olho mesmo, né? Você está aqui inteiro ouvindo a pessoa, aí vai fazer diferença. Muito bem. Aí vamos pensar o seguinte, aonde começa a assertividade? Onde será que começa a gente falar de forma... E assertivo não quer dizer falar certo, é falar de forma clara, objetiva, direto ao ponto, falar o que precisa. A assertividade, ela começa muito antes de a gente começar a pensar em falar. Ela começa dentro da nossa cabeça, quando a gente organiza o que a gente pensa. Aí tem gente que fala assim, poxa, Paty, mas eu penso muito rápido. Eu penso rápido, eu me desorganizo na fala, como eu consigo fazer um alinhamento daquilo que eu penso, daquilo que eu falo, para não ficar tudo atravessado. Vamos lá. Antes de trazer os hacks, eu queria mostrar o que pode acontecer quando a gente não planeja, não pensa naquilo que a gente fala. São duas situações que, assim, a gente fica, sinceramente, com pena do que aconteceu aqui, mas vale a pena pensar. Não sei se vocês conhecem esse vídeo. Vamos lá. Ver aqui o João Paulo, artilheiro do São Paulo na competição com 7 gols. Ele tem razão em reclamar. Olha, eu não sei o que aconteceu, se aconteceu, não estou sabendo, mas eu acho que o futebol não é isso que aconteceu, porque eu não sei o que aconteceu, mas o futebol foi isso aqui que aconteceu hoje, gols, jogadas bonitas, e estou feliz por isso, por ter mostrado meu futebol na Copa São Paulo. E aí vocês vão dizer, poxa, Patrícia, coitada do menino. Aí eu trouxe um do meu lado, do lado de repórter, como também o outro lado também pode dar ruim. E o que você acha que a equipe precisa fazer assim pro time? Muito obrigado. Aí, portanto, nosso querido dá um incômodo na gente. A gente não quer passar por essas situações. Os dois sobreviveram, tá todo mundo bem, tanto o jogador quanto o repórter. O repórter é a primeira entrada dele ao vivo, é do jogo, acontece. O menino lá não pensou exatamente o que queria falar, nem sabia se ele ia ser entrevistado ou não. Ou seja, a gente não se prepara, a gente corre o risco de dar ruim. Então, vamos lá. Primeira coisa é pensar e planejar de forma bem objetiva. Às vezes, você está numa reunião, você recebe uma pergunta de improviso, uma pergunta, e você tem que falar de bate-pronto. Ok, nessa você não consegue fazer um planejamento muito claro, mas em todas as outras circunstâncias de fala, a gente consegue se preparar. E aí, então, é isso. Pensa, planeje, e, se possível, escreve o que você pensa em falar. Isso é muito importante, principalmente em conversas difíceis. E quando a gente escreve, o que a gente pode fazer? Escrever já respostas sobre as objeções. Imagina vocês conversando com um cliente. Vocês levam um projeto. E aí vocês dizem, ai meu Deus, será que ele vai gostar? Que perguntas ele pode fazer? Você pode previamente pensar quais seriam as perguntas, as objeções que o meu cliente pode ter em relação ao meu projeto. E já pensa nas respostas. Isso vai trazer uma clareza mental muito grande, e na hora que você for falar, você vai entregar melhor. Escrever, e não precisa ser sempre. Escreve 1, 2, 3 vezes. É como se você criasse um espaço, umas gavetas na sua cabeça. E aí você vai, poxa, começa com isso, depois vou isso, depois vou isso. Daqui a pouco você está conseguindo fazer essa construção sem necessariamente precisar escrever.
mas a gente só consegue chegar lá se começar do início. Criar uma sequência lógica mental. Depois, não valorizar o improviso. A gente dá conta do improviso. O improviso vai acontecer e quando ele acontecer, a gente vai ter que se virar nos 30. Mas em todas as outras vezes, a gente pode se preparar. E essa preparação vai ser fundamental para o resultado que a gente vai ter. E, por fim, adapte o seu discurso ao canal escolhido. O que significa isso? Adaptar o nosso discurso ao canal escolhido é assim, ó. Se você tiver que fazer, que comunicar alguma coisa, que você precisa saber o que o outro está percebendo da tua fala, você necessariamente tem que ter o feedback na hora. Então, ou você faz um call, ou você liga. Porque você dá a oportunidade da pessoa na hora dizer, e aí você conseguir construir. Se é um comunicado que resolve, que você não precisa de resposta na hora, e é um pouquinho mais complexo, é um pouco óbvio, mas a gente se atrapalha. Um e-mail bem escrito, de forma simples, de forma objetiva. Se é uma coisa mais rápida, e que você também não precisa necessariamente ter o feedback da pessoa, WhatsApp, ou alguma outra ferramenta dessas de comunicação instantânea. Por quê? Se você for falar alguma coisa que é muito importante, mandar por e-mail, a pessoa do outro lado, ela pode receber aquilo de forma... Ela pode pensar que você escreveu de forma arrogante. Por quê? Porque ela está num cenário e você não percebe, nesse caso, como é que ela recebeu a sua mensagem. Ela pode estar envolvida num dia péssimo, ela recebe uma frase sua que foi ok, mas você só foi objetivo. A pessoa pode ler como grosseria. Então, tem que entender, quanto mais elementos a gente tiver, mais a gente consegue perceber o outro. Quando a gente está no presencial, a gente tem uma visão 360, body language, a gente tem todo um contexto da pessoa. Quando a gente está aqui, tem menos, daqui para cima, só que eu enxergo. No telefone, não consigo perceber o corpo, nem expressão facial, só consigo ouvir a voz. Ou seja, vai diminuindo a minha quantidade de feedback do outro. No e-mail, no WhatsApp. Então, é isso. Adaptar o canal de acordo, a sua mensagem de acordo com o canal e escrever, de preferência, uma conversa difícil. E, às vezes, conversas difíceis, elas podem acontecer no trabalho quanto na vida pessoal. Conversa difícil é conversa difícil. E aí, a minha provocação para vocês é, experimenta, numa próxima circunstância que você tiver, uma situação mais complexa para resolver, previamente, se planeje, pense e escreva. O resultado vai ser diferente. E aí já pense nas objeções e também se prepare, porque se precisar improvisar, você improvisa porque você já construiu. Agora, se não precisar improvisar, você já pensou a respeito. E aí você não vai ser pego de calça curta. Ok? Alguma dúvida? Vocês têm alguma coisa em relação a isso? Ou alguma experiência que vocês já viveram e que talvez queiram compartilhar? Hoje eu tive uma reunião, né, de apresentação, um status report do projeto, né, do time e tal, e eu acabei praticando a escrita. Eu me planejei, escrevi os pontos, né, principais e tal, e comecei a treinar, gravando mesmo. Então, eu fiz 3 gravações. E realmente, assim, dá resultado, viu? Porque quando chegou, assim, na apresentação, todo mundo entendeu, porque tinham diversas áreas, né? Tanto a área de canais, como a área de TI. Então, eu tinha que explicar de uma forma que todo mundo entendesse. Então, na hora que eu comecei a falar, eu consegui, assim, como eu tinha escrito, eu me estruturei direitinho e segui uma sequência lógica. Então, a informação chegou de uma forma bem clara. Então, eu acho que foi uma experiência. É mais ou menos essas dicas, assim, que sem querer eu acabei seguindo, né? Intuitivamente, exato. Exatamente. Aí, o que eu trago aqui são coisas que funcionam. A questão é, e aí não precisam acreditar em mim. O que eu peço é que vocês testem e vejam o que funciona para vocês. Pode ser que
algumas não funcionem, umas funcionem melhor, umas funcionem para a Gabi, outras não funcionem para o Cleiton, para o Pedro funcionar. A ideia é essa, é pegar todas essas ferramentas, esses instrumentos e ver o que vai funcionando. E aí você vai, tipo, melhorando a tua própria ferramenta que você desenvolve, porque cada um tem o seu método, tem as boas práticas, mas cada um pode desenvolver o seu próprio método. Muito bem. Gente, vamos parar 5 minutos, porque são 8, aí vocês tomam uma aguinha, fazem um pipi e voltamos 8h10. Pode ser? Fechou. Como é que você começa a construir um diálogo comum? O que vocês fazem, o que vocês usam? Mas intermediando as duas pessoas, é isso, não? Não, imagina aí você, Thiago, eu sou cliente, você é meu fornecedor, e a gente diverge em prazo, em preço, em tudo. Como que consegue fazer essa construção? Para não ir para porrada, sabe? Ou para não desistir da história. Putz. Na manhã, né? Nossa, difícil. Tá. É difícil, mas eu já passei por uma situação assim. Tinha uma gerente que era do financeiro e um gerente da área de produto. E eles divergiam muito na solução, né, sistêmica. Foi bem complicado, mas quando chega, assim, a esse tipo de discussão, eu nem entrava muito no mérito de, sabe, de tomar partido e tal, né, porque é bem complicado. Mas depois eles acabaram levando o assunto para os heads, né, para o pessoal mais, para os diretores, para eles tomarem a decisão. Vamos pensar o seguinte, às vezes tem que escalar mesmo, não tem jeito. Mas vamos pensar numa situação do dia a dia e que você e uma outra pessoa, ou você num time, você está dentro e tem opiniões divergentes. Como é que a gente constrói? Primeiro ponto é você olhar para a pessoa que está conversando com você não como um opositor, não como um adversário, e sim como alguém que está ali para construir, embora aparentemente parece que está aí para o embate, mas na verdade tem uma construção, senão vocês não estavam na conversa. Então, primeiro mentalmente pensar que a pessoa não está mais na sua frente, é como se você criasse um ambiente diferente. Quando a pessoa está na frente, você olha como se ela fosse adversária mesmo. Imagina ela do seu lado. E aí você muda o jeito de pensar, de trocar ela como teu adversário e pensar como uma pessoa que vai somar. E aí tem uma palavra que a gente pode pensar em cortar, não em cortar em absoluto, mas usar ela menos nas nossas argumentações, que é a palavra mas. E aí com ela vem toda a família, mas, contudo, entretanto, todavia. O que são essas palavras? São o que a gente chama, na língua portuguesa, foram batizadas de conjunções adversativas. O que significa isso? Quando elas estão numa frase, elas fazem a gente olhar para o outro como, de fato, um adversário. E é o nosso normal. Eu entendi o que você está falando, mas, olha, eu não concordo, meu ponto de vista é esse. Quando a gente fala o mas, é como se a gente tivesse assim, você pega tudo que a pessoa falou antes, você joga no lixo, porque o que interessa é o que eu vou falar a partir de agora. E aí, eu faço o que no lugar? Em vez de você usar o mas, a ideia é você usar o e ou o inclusive. Por quê? Essas são conjunções aditivas que somam. Então, como é que você pode fazer isso? Você diz assim, poxa, eu entendi o que você trouxe, Thiago, eu entendi o que você trouxe, eu entendi o que você trouxe, mas eu queria dar a minha opinião. É um jeito de falar. Thiago, eu entendi o que você trouxe, e eu gostaria de trazer o meu ponto de vista em relação a isso. É um pouco diferente do que você trouxe, mas eu entendo que vai construir, que a gente consegue somar. É a mesma coisa, e você pode falar alguma coisa completamente distinta. A questão é ter, de fato, percepção, clareza, que essa é uma ferramenta, você tem que acalmar o seu coração e o seu instinto, porque às vezes, então, é um exercício
É um exercício e entender que quando a gente faz isso, a gente soma. E aí, como é que a gente consegue... Qual é o ponto de conexão? O ponto inicial nessa história é você entender aonde todo mundo concorda. Tem algum local, quando você está numa conversa, que todo mundo concorda. Pode ser, tipo assim, concorda em... Gente, a gente precisa fazer a melhor entrega. Ok, eu penso de um jeito, o outro do outro, mas o que a gente quer? A gente quer entregar da melhor forma possível. A gente quer trazer, bater a meta, a gente quer alguma coisa. Então, quando a gente mira para o ponto em comum, a gente consegue partir em construção. Então, o objetivo é esse. E aí, por isso que a escuta é bacana. Porque quando a gente consegue treinar a escuta, a gente não gasta tempo pensando em criar explicações para deixar o seu argumento mais forte. Você ouve, cara, onde que eu concordo com essa pessoa que aparentemente não tem ponto de convergência? Mas se você fizer um trabalho, você vai encontrar. E aí, na hora de falar o seu ponto de vista, tenta, de forma intencional, não usar o mas e a família do mas, e usar o e a família do e. Não é natural, como escuta não é natural, como falar, às vezes, de forma clara não é natural, mas é uma coisa que faz diferença. E aí, às vezes, vale a pena colocar um post-it, tipo um mas riscado, em vez de um mas riscado, porque você vai olhar para o mas, vai lembrar dele, bota um e, porque aí você não vai precisar fazer teu cérebro pensar a respeito. Você simplesmente vai ler aquela letra, que é uma letrinha, e vai lembrar, poxa, e começa a testar. Então, é isso que eu queria trazer para vocês. Eu acho que isso faz muito sentido quando pensa em, poxa, como eu consigo construir? E assim, é infalível, tá? Funciona. É exercitar e perceber que funciona. A gente não precisa brigar para chegar numa conclusão. Porque se a gente brigar, a gente não chega numa conclusão junto. A gente ou impõe a nossa ou engole a do outro. Para construir, tem que abrir mão um pouco, mas dá para fazer isso nesse formato. Devolver a batata quente é agressivo? Diga. Desculpa, o Thiago ia falar também, eu saí falando. Thiago, pode falar, não. Thiago. Pode falar, Thiago, depois eu falo, não tem problema não. Não, por exemplo, você falou no conflito. Muitas vezes eu peço a solução para a pessoa. Sim. Eu peço para ela dar, falo assim, você garante, não vou falar assim na cara da pessoa, mas você garante o que você está falando? Aí a pessoa, aí se entregou todo o trabalho para ela ter que descascar o abacaxi. Aí a pessoa costuma sossegar um pouco, né? Uhum. Falei, mas então olha só, tem um jeito de falar. Imagina assim, ó, nós estamos aqui, Thiago, aí você fala assim, ô Patrícia, você garante? Ah, não, assim não dá certo. Não. Show. Tipo, você garante? Não. Aí você fala assim, entendi, se faz sentido isso para você, eu acho que a gente tem que seguir desse caminho. Aí você está assumindo que isso é uma boa condição para gente e tal, eu fico tranquilo. Aí a pessoa fala, putz. Será? Boa. Aí eu falo, mas se quiser a gente pode dividir também. Aí a pessoa já dá aquela, vamos dividir aí. Boa, Thiago. Fala a charada do Thiago. É o T1 e o T2. É o TH e o TI. Acho um caso bem legal, assim, eu trabalho aqui no e-commerce junto com a minha sócia e a minha esposa, né? Então, teoricamente, na hora de criar algum produto, né, deveria ter uma afinidade muito fácil e tranquila, né? Mas sempre quando a gente vai pensar em alguma solução nova, porque a gente gosta muito do que a gente faz, né, acaba gerando muito desses embates, assim, né? Aí é o caso da gente depois tentar dar uma respirada, aí volta, porque no momento que surge assim, mas e se a gente fizer assim? A minha esposa, ela tem muito essa mania, assim, que ela já quer chegar dando a ideia, então ela já quer chegar desconstruindo a ideia que eu trouxe inicialmente. Eu até falo com ela, poxa, calma, dá um elogiozinho primeiro para tentar dar uma enganada, depois você fala o que você poderia complementar. E eu sou muito caótico, assim, se chegar numa ideia eu vou dando uma volta para depois chegar no ponto inicial que ela tinha comentado, né? Então, assim, ao longo dos anos a gente vai aprendendo a lidar com os jeitos, né? Mas eu acho que quando a gente está lidando com ideias, a gente acaba se apaixonando muito, né? E sempre quando tem alguém falando, mais isso, a gente acaba tomando pro pessoal, por mais no meu caso, né? Seja a minha esposa, a gente se dá super bem, quando a gente termina de trabalhar, tá tudo ótimo, tudo mil maravilhas, né? Mas durante essa criação sempre surge essa questão, né? Parece que
é pessoal porque eu quero anular a minha ideia, mas é porque a gente é muito apaixonado pelo que a gente está construindo, né? Então, acho que até nesse primeiro conselho que você deu, né, de tentar falar os fatos, né, acaba também ajudando a separar um pouco das pessoas, e não é a questão da pessoa estar atacando a sua ideia, né, mas sim com esses fatos tentar construir alguma coisa que vai chegar junto, né? Boa. Exato, não é nada pessoal, né? E às vezes parece que tudo dói. Ai, dói demais. Mas não é nada pessoal, é uma questão que é do jogo. E aí, quando a gente consegue se afastar, a gente consegue perceber, poxa, realmente, não é pessoal, é só uma situação. E às vezes a gente até concorda, né? Muito bem. Agora é o seguinte, nós vamos agora entender qual é o ritual que faremos para a nossa apresentação, e aí vocês vão pegar isso, vão ver como isso funciona na vida de vocês. Quais são os 3 passos? Os 3 passos fazem a seguinte jornada. Exercício físico, respiração e autossugestão. Exercício físico, respiração e autossugestão. E a gente vai fazer junto os 3. Primeiro, vamos falar do exercício físico. O que acontece? Até enquanto vocês estavam no grupo, eu e o Shigeo, a gente estava falando sobre essa questão que, normalmente, numa apresentação, numa reunião, quando você tem uma fala, e é uma fala mais consistente, ou é um grupo muito grande, a gente fica tenso. Quem fica tenso aqui? Quem fica nervoso aqui? Eu, só eu. Tá, tamo junto. Não, o Pedro tá nem aí. Pedro, que desaforo! Muito bem, tá tudo certo. Que bom. Mas o que eu queria trazer? Todo mundo, em algum nível, inclusive o Pedro, fica um pouco ansioso, um pouco nervoso antes de falar em público. Porque é em falar em público ou uma situação dessas. A gente está falando aqui sobre a fala especificamente. Por que isso acontece? São pouquíssimas as pessoas que ficam completamente zen. Eu não sou uma delas. Eu sou das pessoas que me mobiliza. Da primeira vez, a última vez que eu entrei ao vivo, eu fiquei tensa. Claro que eu fiquei tensa de forma mais intensa quando eu tinha uma entrada no Jornal Nacional, por exemplo, uma entrada no Fantástico, do que uma entrada que eu fazia todo dia no Bom Dia Brasil ou Bom Dia São Paulo, ou no SP, ou no Jornal Hoje. Então, assim, tem situações que vai deixar a gente mais tenso, outras que vai deixar a gente menos tenso, mas entender que a adrenalina faz parte do nosso corpo, é importante que ela esteja correndo no nosso sangue, porque ela vai deixar a gente acordado, ativado, pronto para a gente resolver e matar o leão que a gente precisa matar. O que acontece no nosso cérebro? Quando a gente vai para uma situação que é aparentemente fora da nossa zona de conforto, a gente dispara uma parte do nosso cérebro, que é uma parte mais primitiva, que é o que a gente chama de cérebro reptiliano, que faz o seguinte, tem alguns comandos, fugir ou atacar. Se a gente não vai nem para um nem para outro, a gente toma um caminho do meio que é até pior, é paralisar. Então, o nosso cérebro tem esse funcionamento. Então, vamos pensar, beleza. Quando eu preciso atacar ou fugir, para onde vai o meu sangue? Em vez de estar nessa parte central, cérebro e tronco, ele vai para os membros, braço, perna e pé, porque a gente tem que fincar e vazar. Só que, numa circunstância que a gente vai falar isso, só que o sangue, a adrenalina chega e ela faz a mesma coisa. Ela faz com que o sangue vá para as extremidades. E aí, por isso, tá ruim a internet para vocês estão entendendo? Porque aqui deu que ela tá ruim, tá? Por isso que, às vezes, a gente treme mão, treme perna, dá taquicardia. É a adrenalina agindo no nosso corpo. E tá tudo bem se ela agir de forma que a gente comande. Se ela agir no comando dela, aí a gente pode colapsar. E a gente não quer colapsar. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer exercício mesmo. Minha sugestão que eu faço, funciona para mim, e eu vou dizer para vocês fazerem também. Eu faço 20 agachamentos. E assim, não é 1 hora antes, não é 15 minutos, assim,
tempo mais rápido entre eu fazer e começar a falar. Tudo bem, eu posso ser a quinta pessoa a falar, beleza, você vai para o banheiro, e por isso que eu gosto de fazer agachamento. Na privada, no escritório, você não precisa de um espaço grande para fazer nada. Você vai lá e a gente vai fazer, gente. Vocês estão mirando com essa cara, nós vamos fazer aqui agora, todo o processinho, tá? Então, 20 agachamentos. Se tiver escada, vocês acharem, não, eu gosto mais de escada. Sobe uns 5 lances de escada para dar um ritmo. A ideia é fazer um exercício que cansa. Por quê? Você vai trazer hormônios que vão disparar outras situações no teu corpo, vai trazer endorfina, vai trazer um nível de conforto e vai dar conta dessa adrenalina. É como se você desse uma gastada, riscasse o fósforo e queimasse a adrenalina um pouquinho, sabe? Ela vai estar aí, só que vai ao seu comando e não você ao comando dela. Então, pronto. Meus queridos, em pé, porque é isso que faremos agora. E assim, na real, vamos fazer junto. E assim, o efeito colateral é super bom, a coxa fica legal, o bumbum fica durinho. Beleza? 20 agachamentos. Aí alguém vai dizer assim, ai, Paty, tenho sempre uns espertinhos, né? Eu tenho problema de joelho. Beleza, faz 20 flexões, sussa, problema nenhum. Eu prefiro fazer agachamento. Então, vamos lá, vamos junto. 1, 2, 3, afunda bem, bumbum lá atrás, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A gente vai ver quem faz crossfit, os crossfiteiros, crossfiteira. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Sobe, não senta ainda. Agora a gente vai respirar. Fica em pé. Se observa na câmera. Põe uma mão aqui no peito e uma outra no finzinho da costela. E só respira. Pelo nariz, de forma lenta. Solta pela boca. Respira. E agora eu quero que vocês identifiquem, quando vocês respiram, se vocês usam essa parte de cima, mais intensamente, podem olhar para mim, por favor, assim. Ou se é assim, ó. Ou se é o abdômen. Ó, o Pedro usa muito a parte de cima. Pedro, qual é o nosso objetivo? O nosso pulmão, ele tem um tamanho que é muito maior do que essa parte pequena aqui. Normalmente, quando a gente fala, respira fundo, só que a gente só usou a parte de cima. O nosso objetivo é usar todo o nosso pulmão, porque ele é um tanque de combustível. O nosso combustível é o ar para falar. Então, a gente tem que ter todo o nosso pulmão acordado. E, para isso, tenta levar o movimento para a parte de baixo. Coloca as duas mãos aqui e tenta perceber, ó. Pedro, já vou lá te ajudar. Tiago também, Tiago com H. Então, olha só o que eu vou dizer para vocês. O objetivo é a gente trazer o ar para cá. Então, o nosso normal é fazer isso aqui, ó. E aí, o que a gente vai fazer de forma intencional? Quando você inspirar, tenta empurrar a barriga para frente, tipo, bem exagerado mesmo. E tenta devagarinho perceber a movimentação do abdômen. Vai. Um pouquinho mais para baixo, Gabi. Ó, o Thiago com H tá quase, ainda tá mexendo lá em cima. Vai, Amorim, deixa eu ver. Vai. Isso, você já fez. Gabi, um pouquinho mais. Ei, ó, gente, assim, ó, vamos mais uma vez. E aí, uma última, flexiona a perna e se impulsiona para frente quando entrar o ar. Esquece o peito, Pedro. Esquece. Tenta congelar o bichinho. Aqui, ó.
tenta aqui, ó. Faz esse movimento de barriga, só músculo na barriga. Para frente e para trás. Esquece em cima, só aqui, ó. Isso. Boa, Thiago. Mas esquece lá em cima, ainda tá mexendo lá em cima. Agora, inspira. Tá vendo? Pronto, mexeu um pouquinho lá, Pedro. Ó, já ligou ali o botão. Isso. Já ligou o botão. Vamos lá. O Thiago Martins também, Glaucio, vai. Embaixo, mais embaixo. Tenta mexer onde está a tua mão. É o seguinte, a questão é, tá tudo bem se vocês não conseguiram fazer isso hoje, ou se vocês começaram a perceber, mas o nosso objetivo, quando a gente fala em respiração para se preparar para falar, a gente chama que é uma respiração diafragmática, tem um músculo aqui embaixo, é ele que dá sustentação, é ele que tem que ser acionado quando a gente vai precisar, de fato, ter um estoque forte, resistente de oxigênio. Para isso, a gente tem que acordar essa parte de baixo. E aí, minha sugestão, façam isso na frente do espelho. Vão na frente do espelho hoje e amanhã, mas façam isso de forma recorrente. Tá vendo que o meu praticamente não mexe? Porque eu peço para vocês primeiro acordar aqui, porque aí depois vocês vão conseguir respirar de uma forma completa. Então, e tudo bem se não conseguiu de forma plena. Tá tudo bem, todo mundo consegue respirar. E tá valendo. A respiração que vocês fizeram tá valendo. Só tem que entender, quanto mais vocês conseguirem trazer a respiração para cá, mais potente vai ser. Primeiro passo, agachamento. Segundo passo, respiração. Essa respiração, o objetivo é que vocês fiquem nela durante 2 minutos, mais ou menos. E aí é isso. Fecha o olho e se concentra na respiração, tá? Porque o que vai acontecer? Vocês vão dominar. O exercício disparou o coração e essa respiração vai alinhar tudo. Por fim, eu quero que vocês façam uma posição que vocês consideram de poder. Agora vai entrar a questão da autossugestão. O que vocês consideram uma posição de poder? Pode ser assim, pode ser assim, pode ser assim, pode ser assim. Boa, vai lá. Sério, Gabi? Bom, isso. Eu também gosto dessa. Vai, isso. Cada um faz a sua aí. Nós vamos ficar 2 minutos nessa posição até 8h36. E eu vou, enquanto a gente fica nessa posição, eu vou explicar o que está rolando no nosso corpo. Rola o seguinte, quando a gente fica nessa posição, a gente informa o nosso cérebro, porque ele acredita em coisas, tá? Então, se a gente acredita nele, ele também acredita no nosso corpo, na postura que a gente está. Essa postura de poder, ela informa o nosso cérebro que, de fato, a gente tem toda essa potência, a gente tem toda essa confiança, a gente tem toda essa coragem. E aí, ficando 2 minutos nessa posição, o que a gente ganha? Mais testosterona no sangue e menos cortisol. Mas vocês não precisam confiar em mim. Vocês podem assistir a um TED de uma jovem chamada Amy Cuddy, que provavelmente alguns de vocês já tiveram acesso. Ela é psicóloga em Harvard e ela fez essa pesquisa e ela diz exatamente isso. 2 minutos nessa posição de poder é como se a gente enganasse o nosso cérebro e começasse a produzir os hormônios que interessam para a gente. Então, a gente fica com mais poder e com menos cortisol, que é o hormônio do estresse. E aí, então, essa não é uma mágica, mas é uma preparação, que é uma preparação real. É exercício, é respiração e autossugestão. E aí, quando você estiver assim, se estiver na frente do espelho, eu gosto de fazer até cara de mal, sabe? Porque você, de fato, se conscientiza e a gente fica maior. Pode desfazer, podemos nos sentar.
tem uma frase dela que ela fala o seguinte: fake it until make it, que é finja até se tornar. E ela, segundo as pesquisas dela, 2 minutos nessa posição mudam o nosso corpo, mudam a biologia, toda a questão hormonal do nosso corpo. 2 minutos. E ela testou isso com a saliva das pessoas que ficaram 2 minutos nessa posição. E aí ela sugere que a gente fique nessa posição antes de entrevista de emprego, antes de apresentação, antes de um encontro amoroso, qualquer circunstância que exija da gente coragem, confiança, prontidão, essa postura faz toda a diferença. Deixa eu escrever aqui no chat. Vocês já tinham assistido já tinham ouvido falar disso? Já tinham assistido ela? Dessa da posição já tinha ouvido falar. Boa. E você faz, Pedro? Às vezes, né? Às vezes a gente acaba esquecendo, ou fica naquela Perfeito. tipo, não vai funcionar, né? A gente acaba esquecendo, mas sempre que Genial. eu faço, acaba ajudando. Genial. Porque assim, não precisa acreditar em mim. Tudo que eu estou falando aqui, gente, vocês não precisam acreditar. Testem que vocês vão ver. Eu faço isso toda vez que eu preciso. Tipo, antes da aula, eu estava fazendo isso. Eu sempre faço isso. Assim como eu sempre faço exercício da caneta, assim como eu sempre faço exercício articulatório de dicção, eu sempre faço respiração, exercício, respiração e power pose. Porque faz diferença para mim. Faz parte da minha preparação. São rituais. E esses rituais, eles diminuem a nossa ansiedade, mesmo. E outra coisa que eu queria que a gente pensasse a partir de agora. Vocês já viram algum atleta entrar em alguma competição frio? Ninguém. Por que que a gente vai fazer isso com a gente mesmo numa apresentação? Esse é o nosso aquecimento. E funciona. A questão é, vejam se isso, de repente, vocês querem inverter esse ritual, mas entendo que tem que ter algum tipo de exercício, depois do exercício, algum nível de respiração, meditação, alguma coisa para centrar, para devolver o fluxo de uma forma equilibrada e adequada, e, por fim, essa autossugestão vai fazer toda a diferença para vocês. Muito bem! Uma coisa que me lembrou, Paty, das Olimpíadas, né? Principalmente os atletas que são o Bolt, né? Que sempre faz aquelas poses, né? E outra Exato. coisa também acho que comentaram também que na natação agora é proibido os atletas entrarem ouvindo música, porque eles consideravam a música por conta de melhorar a questão da concentração deles, a questão de como se fosse um doping. Então não pode entrar ouvindo música os atletas da natação. Boa, a gente já pode. Olha só que maravilha essa vida. A gente já pode. E aí tem um detalhe, se vocês perceberem, porque uma das coisas que encantam numa apresentação é entusiasmo. É entusiasmo mesmo, é acreditar naquilo que você está fazendo. Se alguém aqui, se vocês identificarem em algumas circunstâncias que vocês estão meio caidinho no dia, putz, hoje é daqueles dias que eu não acredito muito no projeto, está cansado, né? Bota uma música valendo, a que você mais gosta e faz o exercício ouvindo música. Faz toda a diferença. Faz diferença. Eu não tinha ouvido essa história que não podia na galera de natação, mas acho que faz sentido. Acho uma pena que eles não podem, né? Mas a gente pode. Então, vamos jogar o nosso jogo. Muito bem. Nós temos 20 minutos para as nossas apresentações e eu gostaria de saber se todo mundo vai fazer, que aí a gente vai dividir o tempo entre nós, entre vocês. Então, vamos lá. Só levanta a mão aí quem topa. Tiago, beleza. Glaucio também? Tudo bem, não precisa. A Potira também ser. não. Você que sabe, porque eu vou dividir para a galera. 1, 2, 3, 4, 5. Pode ser. Potira, não precisa sair, pode ficar aí. Bom, tadinha, já saiu. Saiu fugida.
1, 2, 3, 4, 5. Somos em 5. Então, o que eu vou sugerir? 3 minutos de apresentação. E aí, 1 minutinho de feedback meu. E aí, enquanto a pessoa estiver falando, vocês podem colocar no chat o que vocês estão percebendo, tá? De bacana, porque a ideia é essa, que a gente faça um olhar 360 aqui, eu vou falar, e aí vocês podem escrever. Aí, a gente já fez nosso aquecimento, lembrem-se, na medida do possível, gestual, olhar para a câmera, exercício articulatório, um pouco, mais devagar um pouquinho. Molto bene. Eu acho que eu vou dar 2 minutos e meio, porque eu acho melhor a gente diminuir e aí dar mais tempo para feedback. Se eu fizer, eu sinalizo, o meu primeiro movimento vai ser 2 minutos, quando faltam 30 segundos, e aí depois eu fecho a mão quando acabou o tempo, tudo bem? Então, quando eu levantar a mão é que tem 2 minutos, vocês têm mais 30, quando eu fechar tudo é porque o tempo já se esgotou. Posso sugerir aqui, de acordo com a minha aparição de vocês aqui? Muito obrigada. Pedro, você foi escolhido. Como ninguém disse, sim, eu. Muito bem. Certinho, Pedro? Ok. Para falar sobre mim, sobre a carreira, como assim? Na verdade, o que a gente fez? A gente fez você não estava na aula de storytelling, né? Não. Não tem problema. Depois assiste, porque ela é muito bacana e tem vários aprendizados interessantes lá. Fale sobre você. Eu vou deixar você, Pedro, não vou botar você na fogueira de primeira, não. Eu vou botar a galera aqui que já andou um pouquinho aqui, só para você depois, mas pode ser sobre você, sobre seu trabalho, alguma coisa. Uma fala de 2 minutos e meio, tá bom? Então, o próximo é a Gabi. Você já... pode ser? Tranquilo. Tá. Gabi, você vai ser a segunda, mas não sofre. Então, vai lá. Tá valendo, Pedro. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o Pedro. Eu me formei em engenharia civil. Só que, quando eu comecei na profissão, eu vi que aquilo não era para mim. Eu não ia ser feliz naquela profissão com o passar dos anos. E aí, quando veio a pandemia, eu decidi migrar para o designer, que era algo que eu sempre gostei de fazer, algo que eu me via fazendo para o resto da minha vida. E aí, eu comecei no digital, procurando referências, aprendendo, batendo cabeça, né? Mas foi o que me fez chegar ao que eu sou hoje. Tipo, eu consegui mudar de casa, eu mudei de cidade. Hoje eu trabalho por conta própria, tenho meus clientes. Foram 2 anos de muito aprendizado. Lógico, a gente sempre continua aprendendo, né? Cada vez mais. Como hoje eu estou aprendendo aqui com vocês. E é isso. Meu foco, né, para o futuro é ser um ótimo profissional, saber ouvir os meus clientes, entregar projetos que consigam, que eles alcancem o objetivo com o produto, com o serviço deles. E eu acho que designer é isso, é você conseguir resolver um problema juntando o que você gosta com o que o seu cliente precisa, e qualquer coisa que você faça com vontade, com amor e determinação, tem tudo para dar certo na vida. Uhul! Palmas para o Pedro. Pedro, show de bola. Olha só, sabe o que é bacana? Podem escrever aí o que vocês acharam do Pedro. E assim, vamos combinar o seguinte, a gente vai ser gentil e objetivo, tá? Vamos ser gentil. A Gabi disse que é um pouco tímido, mas olha só que interessante. Vamos olhar, vamos tentar entender o que tem, o que pode ter passado essa sensação de timidez. Tiago, olha só, Pedro, olha só, muito bacana que você se jogou. Então, já ganhou uma estrelinha aqui, beleza?
Você nem sabia do que era esse negócio. Falou assim, beleza, eu vou. Então, super bacana. O que eu vou sugerir para você? 3 coisas que vão fazer toda a diferença na sua comunicação. Primeira, olha para a câmera quando você falar. Acha a câmera e quando você estiver falando, olha para esse botãozinho, que pode ser, ele parece estranho, e de fato é, porque você está olhando para um botão, mas quando você está falando e olhando para a lente, olhando para a câmera, a pessoa do outro lado, ela tem a clareza que você está olhando para ela. Então, o primeiro ponto é esse. E aí, a questão é, quando você olha, você se entrega mais na história. Ponto 1, olhar para a câmera. Ponto 2, tentar trazer mais gestos para a tua conversa. Porque isso é metade da nossa entrega. Então, assiste a aula 1 e você vai entender por que o gesto faz toda a diferença. E a expressão facial. Quando você fala que o design mudou a tua vida, você diz assim, o design mudou a minha vida. É um jeito de falar. Agora, se você diz assim, o design mudou a minha vida, cara, eu vou perceber que mudou pra caramba. E aí você depois narra que você mudou de casa, você mudou de cidade, você... Tá vendo a minha mão? Então, é isso, assim, começar a acordar esses outros elementos porque a timidez, ela pode estar embutida, e eu nem sei se você é tão tímido assim. Você é tímido? Na verdade, não. É que como você falou em apresentação, eu já travo. Aí eu fico, eu acho que você é sério. Muito bom. Mas olha tipo, só que eu falo interessante. muito gesticulando e... Tá, então show. Pedro, a autenticidade também é um caminho belíssimo para a gente conseguir fazer uma entrega verdadeira e genuína. Então, entenda como é o teu perfil, quem é você, quem te inspira, comece a entender por que essas pessoas te inspiram e, em cima disso, você vai entender quais são as características que você acha bacana desenvolver. Mas entenda, olho no olho, gestual e expressão facial vão fazer você entregar com muito mais intensidade a tua fala. Mas muito obrigada. Olha aqui, ó, a galera, assim, só elogios aqui, ó. Poxa, Achei legal o obrigado. ponto de virada a história. Olha só, muito bom. Pedro, Muito obrigado obrigada. a você pela aula. Eu tô achando incrível aqui, foi sensacional. E aí, depois, o que eu vou te sugerir? E eu vou para todo mundo, eu esqueci de falar para o Pedro. Todo mundo que vai fazer a sua apresentação, pega o celular e se grava, bota o celular na frente, porque aí você... Calma, Gabi, não desiste. Não desiste. Vai fazer diferença porque você vai começar a se apropriar de quem é você e de como é a sua comunicação. Então, Pedro, depois, quando terminar a aula, grava isso que você falou no seu celular e se assiste. Se assiste. Porque você vai ter clareza e vai poder ir ajustando os pontos. Você já tem ferramenta para começar a ajustar os pontos sozinho. Show de bola. Super obrigada. Muito obrigado. Gabi, se joga. Vocês acham que boas práticas para atuar nas redes sociais vale para qualquer área, qualquer figura pública? Vocês acham? E eu tenho um desafio justamente com guardas municipais no município que eu moro, de mostrar a importância desse posicionamento, dessa boa prática. E é o meu desafio em uma palestra nessa sexta-feira. E o quanto esse curso tem sido providencial, esse módulo, para que eu chegue lá e faça com que 200 pessoas possam prestar atenção na minha mensagem. O convite surgiu através do meu esposo, que é assessor de imprensa da Guarda Municipal. E mesmo que a gente tenha esse vínculo, ele confia muito na minha capacidade, no quanto que a gente troca muita figura profissional, para que eu traga a expertise e a importância com um outro olhar, uma outra pessoa de fora do ambiente deles, sobre boas práticas, o que eles vão fazer, porque dentro de toda a corporação, de todos os 200 guardas, há uma equipe junto ao assessor que gerenciam as redes sociais. E eles precisam compreender, por meio de outras pessoas e outras dinâmicas, recursos que são importantes na interação com o munícipe. Abusada, né? A pessoa é abusada.
estava aqui escondendo o jogo, toda fazida. Olha aqui, dona Gabi, você tome tento. Genial, o jeito que você começou provocando. Eu achei que você fosse, e ela começou falando, eu disse play, e ela play mesmo. Falei, quem para essa mulher? Muito bom. Gabi, gestual, expressão facial, intencionalidade na tua fala, você usou uma narrativa super bacana, você fez o desenhinho lá que o Léo ensinou. Por quê? Você começou com uma provocação e eu falei, tipo, já parei tudo, agora eu tenho que ver o que essa guria vai falar. Então, tá muito bacana. Um aspecto que eu vou sugerir para você prestar uma atenção. Você gravou? Não, né? Não deu tempo de gravar. Ah, gravou. Então, depois você olha e o teu tom de voz, ele tá um pouquinho gritado. Mas, e aí eu vou pedir para, o dia que você for fazer, é presencial ou é online? Presencial. Show. Então, você vai chegar muito antes, você vai chegar pelo menos meia hora, 1 hora antes, para você, acha um lugarzinho para você fazer esse aquecimento que a gente fez hoje aqui, e testa microfone, testa ambiente, testa retorno, não faz nada sem testar. Por quê? Porque você dá muita palestra com frequência? Não. Então, assim, o uso do microfone para você é uma coisa que você vai ganhando traquejo fazendo. Então, esse dia você vai ter que fazer pelo menos uns 10 minutinhos de fala no microfone para você conseguir perceber isso, perceber retorno, perceber a altura do microfone, não é aqui, não é aqui, sabe? Então, você vai ganhando um jeito, ensaia isso, ensaia em casa, pega, sei lá, alguma coisa e fica medindo na frente do espelho e vai treinando. E pergunta, é headset? É microfone de mão? É lapela? Tenta entender. Não chega vendida, sabe? Tenta antecipar tudo que você puder. E o aspecto que está em jogo aqui, tá tudo bacana. Observa a tua voz. Porque, às vezes, a gente sobe o tom para ganhar mais autoridade. Não precisa. A gente pode ter a mesma autoridade falando num tom mais baixo. A questão não precisa falar sempre o mesmo tom, você varia, tá bacana, tá tudo bacana, só pega toda a barra, sabe assim quando a gente vai editar áudio? Como se você pegasse toda a barra e trouxesse para baixo um pouquinho? É isso que você vai ter que fazer, porque nesse tom vai te cansar, você não vai aguentar falar mais do que 10 minutos, vai começar a doer sua garganta. Então, tenta fazer isso, prestar essa atenção, mas ó, tá muito bacana. E depois me manda um alô nas redes sociais, no e-mail, em algum lugar. Eu tô copiada no e-mail lá. Vocês têm o meu e-mail. Me manda para depois me contar como é que foi. O que a galera achou da Gabi? O Pedro disse que você ia vender um curso no final. Muito bom. Compre o meu curso de mídia social. Ô, louco, é isso mesmo. Tá muito bacana. Tá muito bacana. Mineira, não fugir à regra. Come quieto, né, bichinha? Muito bem, parabéns. Parabéns mesmo, Gabi. Glauci, se joga. E, gente, tudo bem se a gente estourar um pouquinho, porque a gente se entusiasmou aqui, beleza? Tá. Beleza. Bom, eu vou falar sobre um projeto, tá, da área de TI, que a gente está desenvolvendo agora, nesse último trimestre. Deixa eu olhar para a câmera, peraí, não estou olhando, gente. Bom, vou começar de novo, tá? Bom, eu vou falar aqui sobre um projeto do nosso time de TI, é um projeto de expurgo de relatórios, onde a gente vai estar fazendo a migração de dados, tá, da base atual à base histórica, de tempos em tempos, tá? Essa demanda, ela visa como principal objetivo a redução de custo, e tanto de armazenamento como de leitura dos dados. Na primeira entrega, o que a gente pretende fazer? A gente pretende fazer uma primeira entrega, onde a gente vai diminuir um pouquinho o escopo dessa entrega, de forma que o cliente ele consiga selecionar apenas o período de junho de 2018, e selecionar apenas um estabelecimento para consultar nessa base histórica. Dessa forma, a gente vai conseguir
observar mais a solução, observar se vai estar onerando a consulta de dados, e se der tudo certo, depois a gente vai estar aumentando também esse filtro de seleção. A nossa primeira experiência vai ser essa primeira entrega, que é focada mais na consulta do histórico de vendas, e depois a gente pretende expandir para os demais relatórios da gestão financeira, recebimentos, enfim, para outros relatórios também, tá? Agora, na próxima sprint, a gente pretende iniciar o desenho das telas, a gente também pretende fechar mais a solução técnica desse novo conceito, e a gente também pretende... Ai, meu Deus, me deu um branco agora. Me deu branco. Enfim, pode pular, próxima parte. E a gente também fez um estudo, né, em relação à parte dos números. Então, nós fizemos a parte, assim, do estudo, considerando que nos anos anteriores, a 2018 e 2019, o número de acessos foi muito menor em relação a 2019 e 2020. Então, baseado nessas informações, depois a gente vai estar definindo melhor o escopo, né, em relação ao filtro de seleção desse relatório atual. É isso, obrigada. Muito bem, Glauci. Eu fiquei nervosa. Eu sei, porque esses dias eu fui fazer um curso no Sebrae, e na hora de falar, eu fiquei nervosa, óbvio. E aí eu disse, não, gente, tem que começar de novo. Então, super eu entendo, tudo eu entendo. Eu falei, gente, isso vai ser genial eu compartilhar isso com meus alunos, porque assim, a gente também, não importa, é muito do jogo. Vamos lá, olha só, Glauci, você fechou a câmera. Você foi sem querer? Ai, desculpa, eu ia fechar o mute. Glauci, é o seguinte, olha só, você tem um semblante super agradável quando você fala, você usa a expressão facial de acordo com o que você está falando, você tem uma voz super agradável, você modula ela de acordo com o que você fala, e começou a usar um gestual, de fato, algumas vezes apareceu mais, outras vezes ficou um pouquinho mais para baixo, mas é uma questão mais do enquadramento. Deu para perceber que você usa o gestual. Nessa apresentação, o que você precisa trazer? Analogia. Analogia para simplificar as coisas. Quando é uma coisa que às vezes não é... E aí, pensar quem é o teu público. Eu não conheço desse assunto, então, para mim, você ia ter que me pegar pela mão para me fazer entender. Se é uma galera que já entende mais, você pode ser, de fato, mais técnica na história. Mas vamos entender que, assim, se você trouxer uma analogia, para contar isso de um jeito simples, vai ficar divertido, vai ficar interessante e vai ficar fora de uma coisa que faz isso, depois isso, depois isso, depois isso, e subverte o óbvio, sabe? É mais ou menos o que a Gabi fez. Ela começou com uma pergunta que falou assim, então... Talvez você pode trazer logo no início a dor. Imagina trabalhar sem... Aí eu não sei exatamente como, mas como se você trouxesse uma pergunta inicial que é a dor de todo mundo que essa solução vai resolver a vida, entendeu? Então, você tem que me instigar na entrada. Me instigar. E aí tem um detalhe. Usa um pouquinho de vício de linguagem. Aí vale a pena lembrar de silenciar, aí observa se é frequente nos áudios de WhatsApp também, porque aí você vai se conscientizando e tira eles no áudio do WhatsApp. Se você percebeu que fez um vício, joga fora. Nem que você leve 10 minutos para mandar uma mensagem. Você vai exercitar na prática. E uma outra questão, você olhou para a câmera, em alguns momentos você esquecia, mas deu para entender que você... E aí você usa gerúndio. Estamos, como que é o gerúndio? Estar fazendo, isso, boa. Isso a gente tem que, de fato, cortar. Isso não faz parte do padrão da nossa língua, isso vem importado do inglês, e não faz parte, não é uma construção que a gente usa. Então, a mesma energia que você vai usar para prestar atenção em vício de linguagem, você presta atenção para ir aos poucos. E aí uma sugestão, vai tirando uma coisa por vez. Primeiro ataca um, depois se estiver confortável, você ataca o outro.
Mas muito bom, Beleza. Glaucia. Super obrigada. Obrigada. Tiago Martins. Vamos lá. Primeiro, eu quero dar boa noite a todos, agradecer o convite aqui da Paula para poder falar com vocês aqui. E muito do que eu vou apresentar hoje tem a ver com uma experiência de apresentação que eu tive ontem, que eu me senti mal preparado porque eu não fiz um roteiro para me apresentar, entendeu? Então, eu vou recomeçar essa apresentação hoje aqui com vocês, como se fosse um exercício. Meu nome é Tiago Martins, eu sou o Tiago com H aqui do grupo, certo? E eu sou designer de produto da Mori, que é uma consultoria de talentos voltados para tecnologia e ambientes digitais. Eu sou pai, eu amo andar de bicicleta, eu gosto de cozinhar, eu sou entusiasta do grafite, eu até desenho um pouco, até de forma profissional, eu faço algumas ilustrações. E como eu não preparei nenhuma prancha aqui para me apresentar, para ilustrar essa apresentação, eu explico para vocês que eu vou falar um pouquinho primeiro da minha vida pregressa, meus estudos, mas de maneira bem rápida, falar um pouquinho do que eu estou fazendo hoje, né, como um consultor dentro da rede, trabalhando como designer de produto, e depois a gente abre para um debate. Como não tem nada escrito, eu vou aproveitar aqui para vocês, eu vou colar o meu contato, né, no chat. Se vocês quiserem, vocês podem me achar pelo LinkedIn, olhar meu portfólio, e enquanto eu vou falando, vocês também podem dar uma fuçadinha, e enquanto vocês me escutam, né? Então, eu sou artista gráfico de formação pelo Senai, depois eu sou formado, né, em desenho industrial pela Universidade Mackenzie, e pós-graduado em 3D, animação, 3D e render, pelo Senac. Eu trabalhei durante 20 anos para diversas agências de publicidade, para alguns estúdios de design, atendi diversos clientes fazendo experiências de marca, conteúdo de marca, design de serviço, e tudo que vocês possam imaginar a respeito de design, eu fiz durante esses 20 anos. Nos últimos 5 anos, me surgiu a intenção de fazer um movimento para eu sair de dentro das agências de publicidade e começar a trabalhar dentro do ramo de UX e UI. Muito bem! Devia ter feito isso ontem. Muito bom, Tiago. Muito bom. Olha só, vamos lá. Você fala com clareza, você tem uma dicção super clara, você tem uma voz que é uma voz agradável. Você não vi tanto gesto, pode trazer um pouquinho mais de gestos, mas assim, você tem uma naturalidade, é só fazer isso mais, que vai ficar bom. Sugestões que eu vou te dar, não começa com o teu nome, começa com alguma frase, com alguma coisa que te impacta, alguma coisa que te move. Por exemplo, uma frase que é você. Você falou que você tem toda uma trajetória em 3D, mas alguma coisa, tipo, um paragrafinho, imagina um parágrafo de umas 15 palavras, um pouco do que você é. Aí daí você fala, eu sou Tiago Martins, sou pai, tananã, sou amante de grafite, sou isso. Você vai criar um impacto na tua entrada. Um super impacto na tua entrada. E aí depois você vai seguindo, tá? Tem uma coisa que você faz de forma recorrente, que é bacana você gravar algumas apresentações, você coloca o óculos no lugar de forma isso, ou assim, de forma muito frequente. O que acontece isso? A gente busca uma zona, quando a gente está fora da nossa zona de conforto, a gente busca algum movimento que nos deixe confortáveis. Eu falei isso na semana passada, da moça que acertava o sutiã. Então, a ideia é essa. Começa a perceber isso e policiar. É se policiar. E outra coisa que você faz, você dá uma engolidinha, que aí pode ser água. É água mesmo, tá? E assim, você fazendo isso,
Você fazendo um parágrafo inicial, botando o teu nome no meio, já vai ter um outro uau. Já vai ficar melhor ainda do que... Já ficou bom ontem, já tá bacana hoje, vai ficar melhor. E cada vez que você puser uma energia, Tiago, vai ficando melhor. Entendeu? E aí, observa esses detalhes que eu te trouxe aqui. Porque esses detalhes de forma, eles fazem com que a gente fique cada vez melhor. Mas muito bom, parabéns. Obrigado. Tiago sem H. Tentar colocar aqui para filmar também. Eu estou com minha ajudante aqui no meu colo, ela está toda hora me mordendo, por isso que eu de vez em quando faço algumas caretas, mas vamos... Não é pela apresentação. Bela desculpa, hein? Ela saiu, até saiu, ficou tímida. Acho que ela não fez o exercício de aquecimento antes. Vamos lá, pessoal. Primeiro, eu pensei em apresentar um case, mas vendo tanta diversidade, então acho que eu vou falar um pouquinho sobre um assunto que me move bastante, que é a questão do empreendedorismo social. Então, foi algo que lá em 2007 eu tive contato. Eu sempre fui uma pessoa voltada para essa questão de entender e gerar ideias, o que me levou para o empreendedorismo, mas, ao mesmo tempo, eu tenho um lado social. Como eu falei até para o Thiago durante o nosso bate-papo 1 a 1, né? Eu sou vegano, então eu tenho muito essa questão também dos direitos animais, mas também do direito social. Então, esse lado do questão do social sempre me motivou bastante também. E, apesar disso, pode parecer que é um pouco antagônico, né? O empreendedorismo, quando você está falando de gerar negócios, e o social, quando você está falando em pensar primeiramente nas pessoas, né? Então, foi aí que, em 2007, eu conheci o empreendedorismo social, que é a junção desses dois mundos, né? Que é realmente você fazer negócios focados em trazer o bem, trazer impacto positivo na vida das pessoas. Durante esse período, eu criei aqui em Campo Grande. Para quem não conhece, Campo Grande é um dos bairros do Rio de Janeiro, um bairro que é bem distante daquilo que a gente costuma ver nas novelas do Manuel Carlos. Então, assim, é o outro Rio de Janeiro que a gente fala, né? É um bairro do subúrbio, e é um bairro que sempre foi muito distante dessa questão de ter acesso a esse tipo de conhecimento. Foi assim que eu criei aqui no meu bairro um evento que é chamado Já Pensou, que é trazer o empreendedorismo social para essas pessoas que não teriam acesso a esse tipo de conhecimento, porque normalmente esses cursos de empreendedorismo social são realizados na zona sul do Rio de Janeiro, que é muito distante para as pessoas terem esse tipo de contato. Então, esse evento aconteceu durante 3 edições, felizmente a gente parou, mas quem sabe, né, até a motivação de estar falando aqui também pode fazer com que o evento retorne mais uma vez no meu bairro e também em outros bairros ou até mesmo em outros formatos. Muito bom! Parabéns, Thiago. Muito bacana. Parabéns pela iniciativa. Adorei saber. Muito legal. Olha só, você tem uma expressão facial que é muito alinhada com aquilo que você está falando. Então, assim, o teu rosto ele vai ajudando, ele vai entregando. Apareceu gestos, isso você pode trazer um pouco mais. O que eu vou sugerir para que você observe? Você se balança um pouquinho para frente e para trás. Pode ser a tua cadeira que ela se movimenta. E aí, quando a gente está num momento que, sabe, não está ali 200% confortável, acaba fazendo esse movimento. Mas a leitura que o nosso interlocutor tem da gente, quando a gente se movimenta além do que precisa, é um ruído. É como se a gente criasse um ruído na história e vai ficando cansativo. Então, cuidar. Uma coisa que foi muito legal que você fez, você contextualizou o Campo Grande. Eu achava que não sabia que era no Rio de Janeiro. E você me contextualizou, brincou com a novela. Falei, isso é bacana. É isso, Glaucio, assim, ele fez uma analogia que a gente consiga entender. É mais ou menos isso, buscar analogias para simplificar os assuntos que a gente tem que trazer e fazer com que o nosso interlocutor, cara, putz, aí eu achei legal, falei, que legal. Eu comecei a imaginar o bairro. Quando a gente conta uma historinha, a gente se conecta com a pessoa. Eu me conectei com o Thiago agora, por quê? Porque eu fui lá, puxa, como é que será que é esse bairro? Me deu vontade de dar um Google lá e olhar Google Maps para entender como é que é o Campo Grande do Thiago. Então, super bacana. O que você pode fazer? Cuida dessa questão, dessa movimentação, traz mais o gestual ainda para essa história
e você olhou para a câmera, em alguns momentos não olhava, mas assim, você também já está no treinamento de olhar para a câmera para falar, né? Já está. Sim, sim, eu comecei a me forçar mais por conta daquela primeira apresentação mesmo, porque, viu, agora falando, se eu não estiver consciente, eu acabo olhando para a imagenzinha. E como eu coloquei para o celular para gravar aqui embaixo, aí acabou me confundindo mais também, mas é algo que... Tem isso. Tipo, para qual câmera eu olho, né? Assim, isso tipo, tem milhares de câmeras me apontando para onde eu olho, né? Mas é muito bom, parabéns mesmo. Gente, vamos ver o que o pessoal escreveu aqui. Ah, ó, viu? A galera curtiu a iniciativa também. Muito bacana. Olha só. Shiguil, você que vai se jogar também ou eu e você, a gente está dispensado das apresentações? Dispensado, né? Hã? Dispensado, né? Dispensado, boa. Não, né, vai que você está na expectativa e eu passo adiante, eu não posso ser deselegante, eu vou perguntar, né? Gente, muito bacana. E o Thiago falou uma coisa agora, quando ele se conscientiza, ele consegue olhar para a câmera. Na verdade, comunicação, ela é intencional e ela parte da consciência, parte mesmo de como a gente se conscientiza. E aí é um processo. Então, é isso. De repente, eventualmente, daqui a pouco, dá mais uma olhada na aula, sabe, revisa, lembra dos conceitos, porque não é uma coisa absolutamente natural e intuitiva, é uma coisa que exige um esforço, de fato, uma mobilização. Eu vou colocar aqui no chat, para que agora no finzinho, vocês preencham o formulário, para dizer, poxa, o que vocês mais curtiram da aula de hoje, o que vocês levam daqui, se de fato fez diferença na vida de vocês. Então, assim, é 1 minutinho, vocês conseguem dar uma olhadinha. Enquanto isso, eu vou botar aqui um último slide, que eu quero compartilhar uma coisinha com vocês. Ixi, por que tá assim? Pera. Por que ele fica assim? Vocês estão enxergando só um pedaço da tela também? Tá aparecendo inteira. Ah, inteira para vocês? Show. Tá. Então, esse aqui é a respiração. Essa aqui é a Amy Cuddy, que é a pesquisadora que descobriu, inventou, testou o Power Posing. E faz toda a diferença. E eu queria voltar um slide aqui só para vocês verem o tamanho do nosso pulmão. Olha só, o tamanho do nosso pulmão. Quando a gente respira curtinho, a gente ocupa só um pedaço aqui em cima. E quando a gente respira inteiro, e esse músculo embaixo é o diafragma. É ele que dá essa sustentação. E aí eu queria sugerir para vocês esses 3 TEDs aqui, que eles são super bacanas e continuar olhando para isso, que é do Julian Thrasher, que ele fala como falar na forma que as pessoas querem ouvir. É muito bacana, tem 2 dele. Ele traz umas sacadas de questões de voz, que é muito, muito legal e divertido. A Celeste, ela é radialista, então ela tem um traquejo com entrevista, e essas 10 regras para conversar melhor é muito bacana. Ela criou isso em função do trabalho dela. E o Chris Anderson é o cara que é o curador, é o dono do TED. E esse TED dele é muito, muito bacana, porque ele diz assim, como a gente constrói um TED? Ele parte de uma ideia, é uma ideia que eu tenho que compartilhar, mas antes de compartilhar, eu preciso como que pedir uma autorização. E aí ele explica, o TED dele é sensacional. Realmente é muito bacana, muito bacana. Então é isso, gente. Aí vocês já fizeram isso. Eu queria primeiro agradecer a Shiguil. Shiguil, obrigado pela confiança. Tamo junto, sempre que precisar, me chama, que eu adorei a turma. E a gente continua falando. Vocês têm o meu e-mail.
Patrícia.Taufer no Instagram, Patrícia Taufer no LinkedIn, não sei se é Patrícia.Taufer ou Patrícia Taufer no LinkedIn, mas é meu nome e sobrenome, vocês me acham em tudo que é lugar. E a gente segue em contato. Excelente, muito obrigado, Patrícia. Ano que vem a gente volta a se falar. Show de bola, maravilha. Estarei sempre à disposição. E, gente, se vocês quiserem alguma dúvida, vocês têm e-mail. Vai lá, diz, Paty, aconteceu isso. Coisas que forem acontecendo, que é bacana a gente... Porque agora a gente está conectado e pronto, é isso que importa. E dividam comigo as coisas que forem acontecendo, porque é legal saber de cada passo. Certo? Obrigado, turma. Foi excelente. Super obrigada. Obrigada mesmo, hein? Obrigada. Adorei. Passamos 17 minutos do nosso horário. Foi ótimo. Nossa, nem passou. Muito bom. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, gente.